Fala, meu povo maravilhoso, professor Murilo Marques com vocês aqui. E hoje nós vamos para uma aulinha mega especial, que é um tema que é cobrado basicamente em todos os concursos de carreiras policiais que você vai encontrar por aí, beleza? Então hoje o nosso assunto, a gente vai falar sobre a lei. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar tudo o que você precisa saber para você acertar qualquer questão que caia na sua prova a respeito da lei anti-tortura, beleza? Ou seja, a lei de tortura 9455. Então, uma lei bem simples, porém tem algumas nuances, tem algumas situações que vocês precisam ter conhecimento para que vocês não errem na hora da provinha de vocês. E Papai Murilo está aqui para ajudar vocês com isso, beleza? Então, pessoal, a gente vai aqui para o nosso quadro e a gente vai começar a falar sobre essa lei. Novamente aqui, eu gosto sempre de ser bem direto com as minhas aulas. Então, sem enrolação, a gente já vai começar falar sobre ela, beleza? Então, primeiramente, pessoal, o que é importante que nós saibamos a respeito dessa nossa lei antitortura? A gente tem que trazer aqui para vocês que nós temos uma questão constitucional envolvendo a tortura, beleza? Por quê? De acordo lá no artigo 5º, da nossa Constituição Federal de 1988, inciso 3º, ele já nos traz o seguinte, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Logo, pessoal, a gente já tem aqui a informação que a tortura ela é proibida no Brasil constitucionalmente. Então, a tortura não é uma opção em nenhuma maneira aqui no Brasil, assim como a gente vê naqueles filmes gringos lá, né? Que a gente vê lá que o agente do FBI, ele vai lá e faz a tortura para poder conseguir alguma informação, alguma coisa. Inclusive, o nome disso aqui no direito penal é chamado de tortura prova, já falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso é estritamente proibido dentro do nosso ordenamento jurídico, beleza? Então, tá aqui já na nossa própria Constituição Federal estabelecendo essa negativa. E seguindo, pessoal, a gente tem bem aqui ainda, ó, lá no nosso inciso 43, também do artigo 5º da nossa Constituição Federal, onde é falado pra gente o seguinte: a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Senhores, aí aqui ó, já tem uma perguntinha muito boa de prova. Qual que é essa perguntinha, professor? Fica ligado que é o seguinte, o que acontece? O que acontece aqui? A tortura, ela faz parte do famoso 3TH, que estão na nossa Constituição Federal, que é isso daqui, né? Que é o quê? Tortura, tráfico e terrorismo. Além de crimes hediondos. E esses delitos têm algumas nuances, beleza? Eu vou até apagar aqui essa parte, que eu vou precisar desse espacinho para escrever algumas coisinhas para vocês. Beleza, professor, e quais são as nuances? Aqui eu tenho uma pergunta de prova para vocês. Primeiro assunto que vocês têm que guardar é que a tortura, ela é inafiançável e ela é insuscetível de graça, anistia ou indulto. Beleza, professor? Só que ainda tem uma situação, senhores, que a tortura, ela é prescritível. Então, você já vai guardar isso para a sua prova. Ou seja, a tortura, ela pode prescrever. Porque apenas 2 desses delitos aqui são imprescritíveis. Quais são eles, professor? Os imprescritíveis, nós vamos ter apenas o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, que é o mnemônico ração. A gente chama de ração isso aqui na hora que a gente está estudando para ficar mais fácil de decorar, beleza? Todos eles são inafiançáveis, no entanto, você tem que lembrar, se na hora da sua provinha perguntar se é imprescritível, você vai falar que não é, porque nesse caso é prescritível. Esse delito prescreve. E aqui, senhores, já tem uma perguntinha que eu trago para vocês
que é bem comum, né? Porque quando a gente começa a estudar isso, a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa. E vem essa pergunta: a tortura, ela ocorre apenas mediante dor? É você arrancar uma orelha, arrancar uma unha? Não, pessoal, a tortura, ela tem diversas formas de acontecer. Então ela pode acontecer, na verdade, de qualquer forma. Você tem, inclusive, a tortura psicológica. Então a tortura psicológica, ela existe, beleza? Então você pode torturar a pessoa por meio de questões psicológicas, não necessariamente em questões físicas, beleza? Então é importante que você também saiba isso, que a tortura ela pode ser por meio psicológico também, além do meio físico, beleza? Legal, professor, entendi. Seguindo aqui, meus amores. Eita, que eu botei um trenzinho aqui que não era para aparecer antes. Senhores, primeiramente, vamos lá. Quais são as características que você já precisa guardar para a sua prova? A tortura, meus amores, ela é considerada um crime material. Ou seja, o que é um crime material, senhores? Que nós precisamos de um resultado. Quando eu falo de crime material, para vocês entenderem, eu gosto de explicar bem assim para meus alunos, que um crime material é aquele que produz efeitos no mundo fático. Ou seja, como assim mundo fático, professor? No mundo real. No mundo real, não somente no mundo das ideias. Então existe uma alteração. Nesse caso aqui, ó, a vítima vai sofrer. Então isso é um resultado material, que é o sofrimento da vítima. Então a gente pode falar que a tortura é considerado um crime material. A tortura também, pessoal, por ser um crime material, ocorre na tortura, então, o que nós chamamos de intercrimes. O que vem a ser um intercrimes, meus amores? O intercrimes é basicamente o caminho do crime. Como assim, professor, o caminho do crime? Você vai ter ali a cogitação, o preparo, a execução e a consumação. São as 4 etapas do caminho do crime, beleza? Então você, antes de consumar, você pode ser interrompido nos termos do artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ou seja, por motivos alheios à sua vontade, você vai parar de torturar aquela pessoa sem alcançar os seus objetivos, ou você pode ter a desistência voluntária, que é como se fosse uma tentativa qualificada, que nós podemos chamar dentro do direito penal, que é quando você desiste voluntariamente de prosseguir com aquela ação. Então, por ser um crime material, necessariamente isso cabe, beleza? No entanto, pessoal, meus amores, vou botar aqui um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre a questão relacionada ao arrependimento eficaz e o arrependimento posterior. O que acontece? Primeiro, os crimes de tortura, a gente sabe que no direito penal, a ação penal, como regra, é uma ação penal pública. Essa é a regra. Inclusive, nesse caso, então, nos crimes de tortura, a ação será sempre pública e incondicionada. O que isso quer dizer? Que nós não necessitamos de representação da vítima para darmos prosseguimento à ação penal. Então, olha só, sem representação da vítima. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que, nesse caso, mesmo se a vítima falar, não, eu não quero denunciar, eu não quero que o meu torturador seja denunciado, eu não quero que ele seja preso, porque existe um negócio que a gente chama dentro da psicologia, que inclusive é estudado dentro de cursos de formação policiais, que é o que chamamos de síndrome de Estocolmo. Às vezes, a vítima ela cria um vínculo pelo próprio criminoso. E isso daqui visa evitar exatamente que nós tenhamos a não punição de um criminoso. Então, a tortura é um crime considerado, então, um crime que você não necessita da representação do ofendido para que nós possamos dar prosseguimento à ação penal, beleza? Então, aqui nesse caso, se a vítima se apaixonar pelo torturador, foda-se, beleza? Vai ser processada do mesmo jeito, beleza? Ainda não se admite arrependimento eficaz. O que é o arrependimento eficaz, pessoal? Lembrando que dentro do direito penal nós temos 2 institutos que nós chamamos de arrependimento eficaz. Tá isso daqui já, né? Arrependimento eficaz e a desistência voluntária. O que é isso? É quando o agente está cometendo um ato na desistência voluntária e ele desiste de prosseguir com aquele ato. E o arrependimento eficaz é quando a vítima termina de cometer o ato que ela queria, mas nesse caso ela decide ajudar a vítima para poder evitar os resultados. Assim, o agente apenas responde pelos atos já realizados. Legal, professor?
Veja que a desistência voluntária ela é muito próxima de uma tentativa. Por quê? Na tentativa, você é interrompido porque outra pessoa ou outra situação faz com que você pare. Você queria prosseguir, mas você é obrigado a não prosseguir mais. Ou seja, quero prosseguir, mas não posso. Já na desistência voluntária, você fala assim, eu posso prosseguir, mas eu não quero prosseguir. Isso é a desistência voluntária, que você desiste por conta própria. Então, nesse caso aqui, esses dois institutos são plenamente cabíveis, tá bom? Legal. E o arrependimento posterior, por motivos óbvios, ele não cabe. Por quê? O que é o arrependimento posterior, pessoal? Olha só, nos crimes cometidos sem violência e grave ameaça. Nesse caso, que nós temos o chamado Instituto do Arrependimento Posterior. Já que o crime de tortura, ele necessariamente envolve violência ou grave ameaça, não é possível que nós tenhamos o arrependimento posterior. O que é o arrependimento posterior, professor? É nesses crimes sem violência ou grave ameaça, onde a pessoa ela repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia, beleza? E nesse caso ela tem um direito à redução da pena prevista para ela. Essa redução pode ir de 1 a 2/3, tá bom? Legal. Então, vamos lá agora entrar realmente na lei, mas tudo isso que nós já falamos é extremamente importante para você. Isso aqui já faz parte do conhecimento que vocês precisam ter, beleza? Então, essas partes da ação penal, tudo isso já é parte do que vocês precisam, tá bom? Então vamos lá. O que constitui o crime de tortura? Por quê, senhores? Nós temos algumas formas de tortura. Então, inicialmente, a gente tem que entender, como eu já havia falado para vocês, que é constranger alguém utilizando de violência ou grave ameaça, e como eu já disse, o sofrimento pode ser físico ou pode ser mental. Então, beleza, que já sabemos. Aí agora nós falamos das espécies de tortura, e é importantíssimo que você saiba esses nomes, beleza? Vamos lá, olha só. Quais são os motivos que você pode fazer a tortura? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Senhores, isso aqui é o que nós chamamos de tortura-prova. Tortura-prova. Imagina alguém vai lá e tortura outra pessoa com o objetivo de fazer com que ela fale que ela cometeu um crime. Ou o marido tortura a esposa para ela falar para ela admitir que ela o traiu. Isso é a tortura-prova, para poder conseguir uma confissão, alguma coisa do tipo, beleza? Legal, professor, entendi. Aí, a gente tem aqui, ó, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, você tortura uma pessoa para que ela cometa um crime ou deixe de fazer alguma coisa, e aquela omissão, né, seria uma omissão criminosa. Sei lá, você tortura um policial para ele não prender alguém. Isso é uma tortura, omissão de natureza criminosa. Então, nesse caso, se você comete esse tipo de tortura, isso aqui é o que nós chamamos de tortura-crime. Tortura-crime. Beleza? Bem interessante, né? Vamos lá, seguindo. Em razão de discriminação ou uma razão... Ó, senhores, aqui atenção, ou bizu, tá? Em razão de discriminação racial ou religiosa. Aqui nós temos a tortura discriminatória ou tortura racismo. Ou tortura racismo. Qual que é o bizu aqui que vai cair na sua prova, além de poderem cobrar o nome desse tipo de tortura ou saber se você conhece? É que nesse caso aqui, pessoal, as pessoas os examinadores tentam confundir com a injúria racial. Como assim? Eita. Como assim, professor, confundir com a injúria racial? Porque a injúria racial pode ocorrer, por exemplo, por meio de precedência. Vamos voltar aqui, precedência nacional, por meio de alguma situação assim, beleza? Então, nesse caso, se você torturar alguém Eita, caralho. Se eu consigo fazer voltar esse trem aqui, que eu tenho uma dificuldade de vez em quando. Pronto, bebê, sem erro. Então, na tortura, senhores, a nota, ela somente pode ocorrer por esses dois motivos. A tortura discriminatória pode ocorrer apenas por questões raciais ou questões religiosas. Ela não ocorre por outras questões, como precedência nacional, por exemplo. Beleza? Não ocorre. Beleza? Anota isso. A tortura discriminatória é apenas por questões raciais ou religiosas. Beleza?
Caraca, legal, hein, professor? Interessante. Beleza? Agora, seguindo aqui, pessoal. Já voltar aqui a câmera para mim. Espero que tenha... Opa. Eita, que eu fiz besteira aqui. Pronto. Espero que esteja ficando muito claro aqui para vocês conseguirem compreender, senhores, esses assuntos aqui, eles realmente são muito cobrados, beleza? Então, até então, o que a gente viu? Nós temos a tortura prova, temos a tortura discriminatória, temos a... Eita, calma aí que eu tô... Isso. Temos a tortura... observação, de vez em quando meus cachorrinhos vão latir aqui, tá? Então, que nem o Flávio tá fazendo agora. Então, a gente tem a tortura prova, a tortura castigo agora vai ser a próxima, mas até então, tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória, beleza? Senhores, observação aqui importantíssima, questão de prova para vocês. Quando a gente chega aqui, a gente fala que isso daqui, ó, são considerados crimes comuns. Qualquer pessoa pode realizar esse tipo de crime. Às vezes, as pessoas tendem a pensar que a tortura prova somente pode ser cometida por policiais. Mas vocês viram o exemplo que eu dei do marido que tortura a esposa, ou a esposa que pode torturar o marido para conseguir alguma informação? Então, nesse caso aqui, entendam isso, beleza? Isso aqui, ó, esses são crimes comuns. Crimes comuns. Qualquer pessoa pode cometer esses crimes. Agora, o inciso segundo, aqui tem uma observação, tá? Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Seria você torturar o seu filho, torturar alguém que está sob sua guarda ou autoridade. Aí você pode ver que nesse caso aqui, pessoal, nessa situação, nós temos que essa espécie de tortura é um crime próprio. O que quer dizer um crime próprio, professor? Que ela não pode ser cometida por qualquer pessoa, porque necessariamente ela deve ser cometida por uma pessoa que tem a guarda ou a autoridade da pessoa, beleza? Ou a autoridade daquela vítima. Então, nesse caso aqui, nós temos a tortura, nesse caso, só que aqui nós temos que essa espécie de tortura em específico, anota aí. Essa tortura que nós chamamos inclusive de tortura-castigo, castigo. Essa tortura, ela é considerada um crime próprio, tá bom? Ah, legal, professor. Então, ela é um crime próprio, beleza? Legal. Fechou? Até aqui tranquilo? Então, acho que não estão ficando dúvidas. Aí, aqui vem o seguinte agora. Na mesma pena, que é uma pena de 2 a 8 anos de reclusão, essa é a pena, beleza? Essa é a pena. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou... Senhores, aqui tem uma observação muitíssimo importante. A sofrimento físico ou mental por intermédio de ato de prática não previsto em lei ou resultado de medida legal. Senhores, nessa situação aqui, a gente tem uma tortura do preso, beleza? Ou a tortura de uma pessoa que está sujeita a uma medida de segurança. Então, nesse caso aqui, meus amores, a gente está muito ligado ao crime de abuso de autoridade por meio de agentes públicos. Então, ó, tortura do preso. Uma observação importante é que essa tortura, ela não tem objetivo específico. Não tem objetivo específico. Inclusive, eu já vi sendo cobrado em prova com o seguinte nome. Eu falei para vocês que ela não tem objetivo específico, né? Então, por esse fato, existe prova que cobra com esse nome aqui, ó. Tortura pela tortura. Sabe quando o policial vai lá, pega um preso e depois que está dentro do cubículo, joga gás nele, bate nele? Isso aí é a tortura pela tortura. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem essa situação. Beleza? Legal, professor, muito interessante. Então, a tortura do preso é um crime próprio porque, como eu falei, exige que seja um agente de segurança, beleza? Fazendo essa tortura. Não é qualquer pessoa que comete esse delito. Então, o agente de segurança, que é o autor. Agente de segurança.
policial, beleza? Agente do Estado, tá bom? Não exige dolo específico, por isso que a gente chama de tortura pela tortura, beleza? Legal, professor. E aqui nós temos a tortura omissiva. Tortura omissiva. Esse caso aqui, senhores, também é muito normal em atuações policiais. Olha o que ele fala pra gente. Aquele que se omite em face dessas condutas aqui, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre em pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, a tortura omissiva, ela é uma espécie de tortura privilegiada, beleza? Ela tem uma pena mais baixa, beleza? Então, na tortura omissiva, a gente tem, por exemplo, quando nós temos um policial, nós temos ali um policial torturando, tem uma equipe policial, né? Aí um dos policiais está torturando algum preso que está ali na delegacia, por exemplo, e o outro policial está vendo aquela tortura acontecer e ele não faz nada para evitar aquilo. Isso daqui é o que nós chamamos de tortura omissiva, que é uma espécie de tortura privilegiada com uma pena mais baixa, tá bom? Legal, professor? Então, a gente segue aqui ainda. Então, a pena da tortura, ela é essa pena aqui de 2 a 8 anos. Essa é a pena normal da tortura. E se nós tivermos a tortura omissiva, então a omissiva, ela tem uma pena mais baixa, beleza? Que vai de 2 a 8 anos, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente tem aqui o que nós chamamos de tortura qualificada. Tortura qualificada, que tem uma observação muito importante. Qualificada. Se por conta daquela tortura, eu tenho aqui a tortura, eu estou lá torturando o cara e eu, sem querer, acabo matando o cara. Mata, ou essa pessoa sofre uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Veja, pessoal, que aqui o meu objetivo, o objetivo do torturador não é, presta atenção, não é matar. Ele está torturando, mas ele acaba sem querer matando aquela pessoa. Então, veja aqui que o agente, ele não quer esse resultado. Não quer esse resultado. Tanto é que aqui, senhores, nós chamamos isso daqui, ó, essa tortura aqui, a gente fala que esse crime era considerado préter-doloso. Préter-doloso. Ou seja, existe dolo no antecedente, aqui existe dolo na ação de torturar, eu quero torturar, e aqui existe culpa, porque esse resultado morte, ele veio sem querer. Agora, olha a diferença do que nós temos lá no artigo 121 do nosso Código Penal, que nós nos deparamos com o que nós chamamos de homicídio qualificado pela tortura. No homicídio qualificado pela tortura, o agente, ele quer matar. Porém, ele mata aquela pessoa mediante atos de tortura. Ele vai ali arrancando um braço, arranca um dedo. Então, ele tortura aquela pessoa com o objetivo de matar. Tanto que aqui, pessoal, a pena ela é mais alta. É reclusão de 12 a 30 anos. Essa aqui é a reclusão, a pena do homicídio qualificado pela tortura e não da tortura qualificada pelo homicídio. Veja o nome que é diferente, né? Que nesse caso, eu tenho a tortura qualificada pelo homicídio, eu matei sem querer, e eu tenho o homicídio que eu já queria matar, só que eu utilizei como meio para isso a tortura. Então, olha só, tanto que a pena da tortura qualificada pela morte, ela é de 8 a 16 anos. É uma pena diferente dessa pena aqui, que quando eu quero matar a pessoa, mas eu uso a tortura para isso. Beleza? Então, ó, as duas formas de qualificar a tortura é, então, quando a pessoa sofre uma lesão grave ou gravíssima, aí a pena, ela que era antes de 2 a 8 anos, ela vai virar de 4 a 10 anos, e se a pessoa morrer, ela passa a ser de 8 a 16 anos. Lembrando que aqui, então, a tortura qualificada pela morte é um crime préter-doloso, beleza? Eu não queria matar. Fechou? Então, ainda além disso, eu tenho causas de aumento para os crimes de tortura.
ou seja, não é qualificador, é causa de aumento. Então a pena vai aumentar de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido por um agente público, beleza? Um policial, por exemplo. Se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente ou adolescente. Se ele é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência ou maior de 60 anos, aqui choveu no molhado, aqui houve uma revogação dessa situação, então a gente colocou ainda por conta do Estatuto da Pessoa Idosa o maior de 60 anos aqui, beleza? Então fechou. E, além disso, senhores, aqui é importante, quando uma pessoa comete um crime de tortura, ela vai sofrer alguns efeitos extrapenais. Professor, que diabo é isso de efeito extrapenal que eu não me recordo o que é isso? Toda vez que você comete um crime, você tem efeitos chamados de penais e efeitos extrapenais. Um efeito penal, por exemplo, é você cumprir a pena. Se você receber uma pena de 10 anos, você vai para a cadeia e vai cumprir a sua pena. Isso é um efeito penal. O efeito extrapenal é aquilo que é além disso, aquilo que decorre disso. A partir, além de ter que cumprir aquela pena, você ainda se lasca em outros quesitos, que são os efeitos que nós chamamos de efeitos extrapenais. Então, olha só, um efeito extrapenal que nós temos aqui, ó, olha que importante, isso aqui cai em prova, beleza? A condenação acarretará perda da função pública, senhores. Se o policial é condenado por tortura, ele vai perder a função, o cargo, o emprego público dele, senhores, ó, imediatamente. Porque isso aqui é automático. Automático. São efeitos automáticos. Diferente, por exemplo, do funcionário público que comete um crime de racismo. O efeito da perda da função pública não é automático no racismo, sabia? Então aqui, ó, nós temos um efeito automático da perda da função pública. Além disso, ó, você vai anotar no seu caderninho que os dois efeitos são a perda da função pública e vai botar um tracinho colocando que esse efeito é automático, foi condenado, perdeu a função pública, acabou. Além disso, ele vai ter a interdição de exercer função pública pelo prazo de pelo dobro da pena. Dobro da pena. Isso aqui é importante porque, olha só, vamos supor que um policial lá, ele foi condenado por tortura. Depois ele sai da cadeia, ele quer voltar a fazer concurso ali. Ele não pode fazer isso mais, beleza? Ele vai ter que... Ele pegou ali, vamos supor, 5 anos. Ele vai ter que ficar 10 anos sem conseguir exercer a função. Beleza? Ou seja, dobro do prazo, ele vai ter interdição para o exercício de função, emprego ou cargo público, se ele for condenado por tortura. Fechou? Legal, professor? Além disso, aqui, olha que legal. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo lá no parágrafo 2º, ele iniciará seu cumprimento da pena em regime fechado. Galerinha, aqui... deixa eu ver um negócio aqui, que agora que eu tô percebendo. Faltou mais um... Disso, pessoal, anota aqui, tá? Tem aqui um inciso 3º, mediante sequestro. Do nada veio na minha cabeça, tá? Eu acho que na hora que eu fui copiar aqui, eu coloquei errado. Então, se o crime ocorre mediante sequestro, também é uma causa de aumento de pena, beleza? Desculpem-me por essa situação aqui, tá bom? Vamos lá, meus amores. Agora, seguindo aqui, agora sim... Deu certo. Agora sim deu certo. Professor, é o seguinte. O que acontece? Quando a gente fala disso aqui, o STF, olha só, o condenado pelo crime previsto na lei, exceto, iniciará a pena em regime fechado. Meus amores, o STF e o STJ consideram isso aqui inconstitucional. Ou seja, devido ao princípio da individualização da pena. Inconstitucional, princípio da individualização da pena. Então, nesse caso aqui, minhas princesas e meus príncipes, acontece que o agente ele pode sim não iniciar a pena inicialmente em regime fechado, beleza? Então, isso aqui é importantíssimo para você na sua prova também, beleza? Isso é inconstitucional. Ele pode começar no regime aberto, semiaberto, não tem problema, tá bom? E
Aqui nós temos, para finalizar, que o disposto nessa lei aplica-se quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, mesmo que o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se agente em local sob jurisdição brasileira. O agente em jurisdição brasileira. Senhores, se a gente tem um caso aqui de extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Olha só, essa lei se aplica mesmo que o crime não tenha cometido no Brasil, desde que a vítima seja brasileira. Então, a lei brasileira vai se aplicar mesmo fora do Brasil nessa situação, obviamente levando em conta tratados ou convenções de direito internacional. Ou se o agente, o criminoso, mesmo não sendo brasileiro, mesmo a vítima não sendo brasileira, se ele estiver em algum território, mesmo que fora do Brasil, que esteja dentro da jurisdição brasileira. Meus amores, é isso, sem enrolação, sem nada, a gente conseguiu finalizar o estudo de uma lei inteira, mesmo sendo uma lei pequena, mas muito importante aqui em questão de 30 minutos. No mais é isso, minhas princesas e meus príncipes. Parabéns aí por iniciar essa jornada, parabéns aqui por terem acompanhado essa aula até o final. Qualquer coisa é só falar com o professor que a gente troca uma ideia. Bons estudos para você, minhas princesas e meus príncipes. Até logo e tchau, tchau.